Capítulo 5. Sob controle. Há poder em Cristo para controlar-se. Todos são responsáveis por suas ações enquanto são provados neste mundo. Todos terão poder para controlar suas ações se o quiserem. Se forem fracos na virtude, pureza de pensamentos e ações, poderão obter auxílio do amigo do indefeso. Jesus está familiarizado com todas as fraquezas da natureza humana e, se lhe rogarem, dará forças para vencer as mais poderosas tentações. Todos poderão obter essa força se a buscarem com humildade. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Eis o princípio que consiste na origem de cada ato, pensamento e motivo. A consagração de todo o ser, tanto físico como mental, deve estar sob o controle do Espírito de Deus. Você pode fazer todas as coisas através de Cristo, que o fortalece. Antes de dizer sim, casamentos precoces não convém. Relação tão importante como seja a do casamento, e tão vasta no alcance de seus resultados, não deve ser assumida precipitadamente, sem suficiente preparo e antes de se acharem bem desenvolvidas as faculdades mentais e físicas. Afeições formadas em tenra idade têm muitas vezes resultado em uniões infelizes ou em vergonhosas separações. As uniões precoces, formadas sem o consentimento dos pais, raramente são felizes. Depois de se haver tornado o juízo deles mais assentado, consideram-se ligados um ao outro por toda a vida e talvez incapazes de se tornar mutuamente felizes. Então, em vez de fazer de sua sorte o melhor que podem, lançam-se recriminações, a brecha que os separa se alarga, até que se estabeleça positivamente a indiferença e a negligência mútuas. Para eles nada existe de sagrado na palavra lar. Sua própria atmosfera acha-se envenenada por palavras desamorosas e amargas censuras. Noivados rompidos. Mesmo que tenham chegado a um noivado sem pleno conhecimento do caráter da pessoa com quem pretendem unir-se, não pensem que o noivado constitua positiva necessidade de que pronunciem o voto matrimonial e liguem sua vida a uma pessoa a quem não possam amar e respeitar. Sejam muito cuidadosos quanto à maneira por que entram em um noivado condicional. Porém, é melhor, muito melhor, romper com o noivado antes do casamento do que separar-se posteriormente, como fazem muitos. Mariana parece egocêntrica e voluntariosa, não empregando sempre o melhor critério na escolha de amigos. O moço que ela escolheu como pretendente é de uma família adventista distinta. No entanto, ele não é religioso, zombando da igreja e das coisas sagradas. Ele é falso e fingido na frente de Mariana, tentando aparentar ser algo que não é, para conquistar seu coração. Ellen White considera o efeito quase hipnótico que tal relacionamento pode ter e questiona algumas coisas que tocam o âmago da questão. Essex Junction, Vermont, 22 de agosto de 1875. Querida Mariana, foram-me mostradas algumas coisas referentes a você, que não consigo silenciar por mais tempo, porque sinto que está em perigo. Deus a ama e lhe tem dado claras evidências de seu amor. Jesus a comprou com o seu próprio sangue. E o que você tem feito por ele? Você ama a si mesma? Ama os prazeres e a companhia de rapazes. Não faz distinção entre o que é digno e o que é indigno. Não tem experiência e bom senso e está correndo o risco de tomar um rumo que demonstrará ser totalmente errôneo e resultará em sua ruína. Você tem sentimentos sadios, porém sua inexperiência faz com que os coloque sobre objetos impróprios.
Você deve se prevenir e não seguir a disposição de sua mente. Minha querida filha, estamos vivendo entre os perigos dos últimos dias. Satanás está atento para corromper a mente da juventude com pensamentos, sentimentos e afinidades que eles consideram como amor real e genuíno, e que não devem ser atrapalhados. O que foi me mostrado é o seu caso. Pouco sabe de quanta ansiedade e grandes preocupações seus pais têm sentido por você. Você não tem honrado a seus pais como Deus requer. O pecado que existe entre os filhos nessa geração é que eles são desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E essa situação existe em tal proporção que é mencionada na profecia como um dos sinais que estamos vivendo nos últimos dias do tempo do fim. Deus a reivindicou. Ele a tem abençoado com vida, saúde, aptidões e raciocínio que você pode desenvolver ou abusar excessivamente dessas faculdades ou qualidades, entregando-as ao domínio de Satanás. Você é responsável pelos talentos que Deus lhe tem concedido. Tirando o máximo proveito de seus privilégios, você pode capacitar-se para uma posição de influência e submissão ao dever. Em minha última visão, foi-me mostrado que há muitos jovens em Battle Creek que não têm o temor de Deus diante de si e não estão, de forma alguma, inclinados à religião. E ainda há outra classe, a dos escarnecedores. Entre estes encontra-se Arthur Jones. Em toda a sua vida tem sido rebelde, tem desonrado a seus pais, menospreza e se opõe à sujeição do lar e à autoridade paterna. Não se submete. O espírito rebelde lhe é tão natural como sua respiração. É briguento em casa, desobediente, violento, orgulhoso, ingrato e profano. Você está favorecendo tal espírito. Está permitindo que suas afeições se entreguem a esse rapaz. Pare exatamente onde está. Não permita que esse assunto avance nem mais um passo. Foi-me mostrado que ele é um escarnecedor da religião, um incrédulo desprezível, um séptico. Ele zomba das coisas sagradas. Simula um exterior correto para manter sua aprovação, mas em toda a sua vida tem sido um rebelde no lar e contra Deus. Não importa como lhe fala e engana, Deus o vê como realmente ele é. Por isso, advirto-lhe que não acalente sentimentos de afeto por esse rapaz. Desfaça toda ligação íntima e estreita com ele. É indigno de seu amor. Ele não a respeitará se não respeita nem honra seus próprios pais. Você não deve mostrar-se tão disposta a entregar-lhe os sentimentos do coração. Você é jovem e ingênua. Certamente será enganada, a menos que esteja vigilante. Deus tem propósitos para você, e Satanás deseja atrapalhar. Entregue-se sem reservas a Deus. Una-se ao céu. Não se afaste de seu Redentor por causa de um jovem sem religião, um escarnecedor das coisas sagradas. Corte imediatamente a intimidade existente entre vocês. Não siga sua inclinação, e sim o seu Salvador. Vida eterna, minha querida filha. Vida eterna é o que deve desejar a qualquer custo. Não a sacrifique por seu mero prazer, por seguir seus próprios sentimentos, e sim entregue-se a Jesus, ame-o e viva para a sua glória. Faça uso destas palavras escritas, atue de acordo com elas e Deus a abençoará abundantemente. Aceite a repreensão como proveniente de Deus. Aceite o conselho e a advertência dados com amor. Deus lhe tem concedido oportunidades áureas. Aperfeiçoe-as. Aproveite ao máximo o tempo que você tem agora. Faça com que sua alma busque a Deus fervorosamente.
Humilhe seu coração diante dele e, na simplicidade de uma fé humilde, tome sua cruz e suas responsabilidades e siga o modelo que lhe foi dado. O céu parecerá barato. A preciosa vida eterna será concedida a todos os que escolherem o caminho da humilde obediência. De agora em diante, você fará uma mudança total em sua vida e procurará conhecer a vontade de Deus no que diz respeito a você. Não negligencie esse tempo de privilégio, mas agora, exatamente agora, coloque tudo aos pés de Jesus e sirva-o com todas as suas afeições. Deus a ajudará a romper os grilhegens a que Satanás tem tentado prendê-la. Com pressa e muito amor, Ellen G. White. Essa carta contém algumas das advertências e conselhos mais severos da serva do Senhor encontrados nesse livro. Parece que Elizabeth tem tantos problemas pessoais e fraquezas que seu caso está perdido. A princípio, esta carta soa como um juízo final de Deus. Porém, exatamente no meio de toda a repreensão, encontram-se as seguintes palavras de encorajamento: não considero seu caso sem esperança. Se fosse assim, minha caneta não estaria escrevendo estas linhas. Ellen White conclui com um forte apelo para a conversão de Elizabeth. Prezada Elizabeth, foi-me mostrado que você estava em perigo de cair sob o controle completo do grande adversário das almas. Você tem se oposto à restrição, é obstinada, voluntariosa, teimosa e tem causado muitos desgostos para seus pais. Eles erraram. Seu pai a mimou imprudentemente. Você se aproveitou disso e tornou-se fingida. Recebeu a aprovação que não merece. Na escola, você tinha um bom e nobre professor. No entanto, sentia-se indignada porque era refreada. Pensava que, por ser a filha do pastor Cole, seu professor devia mostrar preferência por você e não devia tomar a liberdade de corrigi-la e repreendê-la. Enquanto estava na escola, algumas vezes foi incômoda, atrevida e provocadora. Faltou-lhe muita modéstia e decoro. Foi ousada, egoísta e orgulhosa, e precisava de disciplina firme, tanto em casa como na escola. Você formou ideias errôneas a respeito da amizade entre moças e rapazes, e se agrada muito em estar na companhia de rapazes. Está se prejudicando ao ler histórias de amor e romances, e sua mente está enfeitiçada por pensamentos impuros. Sua imaginação se tornou depravada, e até mesmo você parece não ter poder para dominar seus pensamentos. Satanás a leva cativa de acordo com a vontade dele. Sua conduta não tem sido honesta, modesta ou adequada. Você não tem o temor de Deus diante de seus olhos. Minha querida, a menos que pare exatamente onde está, certamente a ruína estará diante de você. Ponha fim às suas fantasias, a seus castelos no ar. Impeça que seus pensamentos incorram no canal da tolice e da desmoralização. Se entrega a fantasias vãs, permitindo que a mente se demore em pensamentos impuros, você é, em certo grau, tão culpada perante Deus como se seus pensamentos fossem levados à ação. A única coisa que impede a ação é a falta de oportunidade. Tem que se transformar numa fiel sentinela de seus olhos, ouvidos e todos os seus sentidos, se quiser controlar a mente e evitar que pensamentos impuros e corruptos manchem sua alma. Se as paixões e afeições forem sujeitas à razão, consciência e caráter, a imaginação deve ser controlada de forma absoluta e contínua. Você está em perigo, porque está exatamente a ponto de sacrificar seus interesses eternos sobre o altar da paixão. Paixão que está obtendo domínio absoluto de todo o seu ser. E de que qualidade? De natureza vil e destrutiva. Apelo para que pare onde está. Não avance nem mais um passo em seu procedimento obstinado e desenfreado, pois a miséria e a morte estão diante de você. A menos que exerça autocontrole sobre suas paixões e afeições, certamente trará desonra sobre si e sobre todos que estão à sua volta,
e desgraça sobre seu caráter que perdurará enquanto você viver. Não considero seu caso sem esperança. Se fosse assim, minha caneta não estaria escrevendo estas linhas. Você pode redimir o passado no poder de Deus. Pode agora mesmo alcançar excelência moral, de modo que o seu nome seja associado com coisas puras e santas. Você pode ser elevada. Deus tem providenciado os auxílios necessários. Pensa tanto em si mesma e em sua própria esperteza que isso tem lhe conduzido a tal fingimento e presunção que quase fazem de você uma tola. Tem uma língua enganosa que delicia-se com a deturpação e a falsidade. Ó, minha querida, se tão somente pudesse acordar, se sua consciência entorpecida e enfraquecida fosse despertada. Se pudesse cultivar uma impressão constante da presença de Deus e manter-se submissa ao domínio de uma consciência iluminada e vigilante, você seria feliz e seria uma bênção para seus pais, cujo coração você magoou. Você pode ser um instrumento de justiça para suas amizades. Precisa de uma conversão completa, e sem ela está no fel da amargura e nos grilhões da iniquidade. Tire de sua cabeça de menina a ideia de casamento. Você não está preparada em nenhum sentido para isso. Você necessita de anos de experiência antes que esteja habilitada para compreender os deveres e dedicar-se aos encargos da vida matrimonial. Pode tornar-se uma moça prudente, honesta e virtuosa, mas não sem veemente esforço. Deve vigiar, orar, refletir e examinar seus motivos e ações. Analise rigorosamente seus sentimentos e atos. Cometeria uma ação impura na presença de seu pai? Certamente não. No entanto, o faz na presença do Pai Celestial, que é muito mais sublime, santo e puro. Sim, você corrompe seu próprio corpo na presença de anjos puros e sem pecado, e na presença de Cristo. Continua a fazer isso sem levar em conta a consciência, a luz e as advertências que lhe são dadas. Entregue-se a Cristo sem demora. Somente Ele, pelo poder de sua graça, pode resgatá-la da ruína. Somente Ele pode devolver a saúde às suas faculdades morais e mentais. Seu coração pode ser aquecido com o amor de Deus, seu entendimento ser claro e amadurecido, sua consciência ser iluminada, vivaz e pura, sua vontade reta e santificada, submissa ao controle do Espírito de Deus. Pode fazer de si mesma o que desejar. Se agora você der meia volta, cessar de pecar e aprender a fazer o bem, então certamente será feliz e bem-sucedida nas batalhas da vida. Elevar-se-á a glória e honra na vida melhor. Escolha hoje a quem você servirá. Ellen G. White. Não moldar-se aos costumes do mundo. Os que não querem cair presa dos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à alma. Devem se esquivar de ler, ver ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Não devem permitir que a mente se demore ao acaso em cada assunto que o inimigo das almas possa sugerir. O coração deve ser fielmente guardado, pois de outra maneira os males externos despertarão os internos, e a alma vagará em trevas. Os que desejam ter a sabedoria que vem de Deus devem tornar-se nécios no pecaminoso conhecimento deste século para serem sábios. Devem fechar os olhos para não verem nem aprenderem o mal. Devem fechar os ouvidos para que não ouçam o que é mal e não obtenham o conhecimento que lhes mancharia a pureza de pensamentos e de ação. E devem guardar a língua para que não profira palavras corruptas e o engano se encontre em suas bocas. É-nos ordenado crucificar a carne com suas afeições e concupiscências. Como o faremos? Devemos infligir sofrimento ao corpo? Não, mas dar morte à tentação do pecado.
Os pensamentos corruptos devem ser expulsos. Todo o pensamento deve ser levado cativo a Jesus Cristo. Toda propensão animal deve ser sujeita às faculdades mais altas da alma. O amor de Deus deve reinar supremo. Cristo deve ocupar um trono não dividido. Nosso corpo deve ser considerado como havendo sido comprado. Os membros do corpo devem tornar-se instrumentos de justiça. A pornografia e sua mente. Muitos dos jovens são ávidos por livros. Leem tudo o que conseguem. Gravuras impuras têm influência corruptora. Novelas são avidamente ouvidas por muitos e, em resultado, a imaginação torna-se-lhes manchada. Fotografias de mulheres em estado desnudo são frequentemente oferecidas à venda. Este é um século em que a corrupção prolifera por toda parte. A concupiscência dos olhos e corruptas paixões são despertadas pela contemplação e pela leitura. O coração corrompe-se pela imaginação. A mente toma prazer em contemplar cenas que despertam as paixões baixas e vis. Evitem ler e ver coisas que sugiram pensamentos impuros. Cultivem as faculdades morais e intelectuais. Não deixem que essas nobres qualidades sejam enfraquecidas e pervertidas pela muita leitura, mesmo de livros de contos. Satanás desceu com grande poder para efetuar seus enganos. Ele volta a atenção da mente para coisas impuras e ilícitas. Os cristãos tornam-se como Cristo em caráter pela contemplação do modelo divino. Aquilo com que entram em contato tem uma influência modeladora sobre a vida e o caráter. Li sobre um pintor que nunca contemplava uma pintura imperfeita, nem por um momento sequer, temendo que ela tivesse influência danificadora sobre seus próprios olhos e conceitos. Aquilo que nos permitimos contemplar e pensar com mais frequência se transfere em grande parte para nós.